A gente ouve falar isso mais recentemente, né? Antigamente a gente acreditava realmente que 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu e tal. Depois a gente entende que não, né? Foi uma convenção. Sim. Por que que aconteceu essa convenção? E quando se acha, ou se tem uma evidência histórica de quando foi o dia, ou seria qual mês? Como que a gente está nessa parte de A estudos? convenção, ela começa no quarto século, no período bizantino ali, na era constantiniana, Tá. quando o cristianismo se tornou institucionalizado por Roma. Porque a igreja cristã, se eu fizer uma linha aqui, ela passa por várias fases. Você tem o período apostólico, em que a igreja não era reconhecida, ela era religião não lícita, porque ela não tinha o direito de funcionar. Era uma coisa escondida. Não era escondido, mas não era autorizado. Tá. A perseguição aos cristãos não foi um contínuo. Houve momentos em que os cristãos eram perseguidos, momentos em que havia uma calmaria. Havia perseguições que eram localizadas, havia perseguições que eram generalizadas. Por exemplo, a perseguição de Nero foi uma perseguição que aconteceu em Roma, propriamente. Começou a espalhar para a Ásia Menor. A perseguição de Cláudio, que veio antes de Nero, foi só com os cristãos de Roma. Depois Herodes Herodes Agripa começa a perseguir os cristãos que estavam na região de Israel. Depois você tem Domiciano, que persegue os cristãos na Ásia Menor. Aí João vai para a ilha de Patmos, essa coisa toda. E quando chega a época do segundo século, os cristãos eram proscritos em quase todo o Império Romano, mas a igreja continuava crescendo. No quarto século vem Constantino. Constantino pretensamente se converte ao cristianismo e se torna o primeiro imperador romano cristão. Tá. Pretensamente. Por quê? Porque os historiadores acreditam que Constantino deu um golpe político. Ele nunca se tornou cristão de fato. Ele jogava em todos os lados, né? Conveniente. Ele tinha Roma estava dividida. Você tinha os seguidores do mitraísmo, que era o culto ao deus Sol. Você tinha os cristãos, você tinha os judeus e tinha outros grupos rivais ali. E o próprio Constantino, para assumir o poder, estava numa rivalidade contra Maxêncio, porque Roma tinha sido dividida entre a parte oriental e ocidental. Então ele consegue unificar todo mundo através de uma estratégia política e usa como elemento de unidade o cristianismo. E pretensamente ele se torna cristão. Mas ele traz para o cristianismo um sincretismo com as religiões pagãs. Um desses elementos que ele faz é justamente a união. Não, quando a gente diz ele, é bom esclarecer que é a mesma coisa de eu falar assim que Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Mas Juscelino Kubitschek não assentou tijolo, Claro. ele não era pedreiro, não era arquiteto, foi sob a administração dele. Mas você tem o Lúcio Costa, Niemeyer. Então o Constantino tinha uma equipe por detrás dele, porque o próprio Constantino, em termos teológicos, ele não sabia para onde que o tiro estava dando, ele era um analfabeto, inclusive no sentido de ler ou escrever. mesmo? O concílio de Nicéia foi convocado por ele, mas ele nem sabia o que estava sendo discutido ali. Mas nesse questão de Juscelino construiu Brasília, Constantino mudou o cristianismo, todo mundo entendeu o significado da frase agora, há uma mistura entre Jesus e Mitras. Tanto é que se qualquer pessoa de casa der uma gugada, colocar assim, Deus Mitras, M-I-T-R-A-S, Mitras, Que é o Deus Sol? que é o Deus Sol, as primeiras imagens de Mitras mostram Mitras com uma áurea na cabeça, uma auréola, com raios assim que é o Sol. E as primeiras imagens icônicas de Cristo depois das catacumbas de Roma são Cristo também com os raios do Sol, Olha que depois só. virou aquela auréola dos santos. E Cristo começou a ser agora cultuado como o Deus Sol, numa simbiose. E nessa questão, o dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, ele mostra o solstício de inverno. O que é o solstício? Solstício de inverno é o período em que o Sol está mais alto em relação à Terra, é o solstício de inverno. E é a época, segundo a mitologia do mitraísmo, que nasce o Deus Sol. Então, como já tinha essa festividade pagã e Constantino estava cristianizando o império por motivos políticos, não por conversão genuína, ele pensou, eu vou fazer uma mescla dessas duas datas aqui. Aproveitar Já que a gente não tem a data que Jesus nasceu, vamos colocar Jesus nascendo aqui nesse dia. A gente pega, os pagãos ficam felizes em continuar comemorando, os Agrada cristãos todo também, agrada todo mundo. E outras festas que foram atreladas ao calendário da igreja, o próprio carnaval. Por que cada ano o carnaval cai numa data diferente? Por causa do calendário da igreja.
Porque o carnaval deveria ter carnaval, 40 dias de penitência e a Semana Santa, que é a chamada Quaresma. E como a Semana Santa foi também alterada a Páscoa para ser o segundo domingo da primavera do hemisfério norte, então você conta o domingo de Páscoa, 40 dias antes que é a Quaresma, aí você vai cair na quarta-feira de cinzas, que é o Carnaval. Então, poucas pessoas sabem, mas o Carnaval, que é uma festa completamente pagã em todo sentido, ela faz parte do calendário eclesiástico. Nossa. Né, do catolicismo. Mas com esse nome, Carnaval? Não. Não manteve o nome Carnaval, só que eles colocaram no Carnaval algumas coisas assim, na época, que a igreja também começou a crescer, pegar poder, e muitos bispos agora... Aquela questão, você se vende pela política, né? Pelos benesses, né? Então dizer, olha, tudo bem, nós não vamos proibir a festa do carnavales. Alguns pensam que a etimologia seria o que vale a carne, o vale da carne. Tem algumas referentes referente à carne. Carne não no sentido de comer carne, mas no sentido de carnal, de promíscuo, Tá. antirreligioso, profano. Entendi, Se entregar profano. aos desejos da sua Aos carne. desejos da carne. Então, vocês façam isso, Alguma mas coisa aí parecida com a 40 festa de dias... Baco, Exatamente. no passado. Mas era a festa do Baco. É? A festa do Baco, o Dioniso. É uma o deus do vinho. evolução dessa... Exatamente. Tanto é que o Baco, Os na bacanais, mitologia, né? ele que dá o acesso para Saturno. Saturno era o pai de Júpiter, que era o Zeus. Aí veio o sábado de Aleluia. O sábado de Aleluia. Aí o sábado de Saturno, por isso que o sábado em inglês é Saturday, o dia de Saturno, se torna sábado de Aleluia. E a quarta-feira, aí já começa a quarta-feira de cinzas. Por que sim? Porque aí a pessoa tem que se arrepender de todos os pecados que ela cometeu no carnaval, Nossa. coloca a cinza na cabeça e começa a quaresma. Antagônico, né? Antagônico, total. né? E aí a questão é, claro, se eu sou o único vendedor de jujuba e coloco que por inteligência limitada ter sucesso tem que ter jujuba aqui, eu tô feito, né? Claro. Todo programa você tá pegando jujuba. Então a igreja começou a ganhar muito poder nessa época. Pô, foi inteligentíssimo da parte deles, né? Exatamente. Nesse sentido que surge o Natal. Aí depois o Natal vai tendo algumas... E ele tem uma aceitação rápida? Rápida. Isso foi rápido. Aliás, é uma coisa que assombra os historiadores, é que os cristãos até Constantino eram perseguidos, proibidos, proscritos, mas De quando vem as repente- benesses de Roma, eles assumem o poder e até só uma coisa, cresce. o Paulo Freire falava da dinâmica do opressor oprimido. Todo oprimido tende a se tornar um opressor quando assume o poder. Os cristãos que eram oprimidos, quando assumiram o poder, começaram a oprimir. Sabe? E começaram agora, todo mundo que questionava os dogmas da igreja era perseguido também, era atacado. E aí, nessa época, o Natal começa a ter o agregamento, não sei se o correto seria dizer isso, de outras simbologias. Por exemplo, você vai ter lá na frente o Santa Claus, que vai virar o Vem da Papai onde? Noel. Mas vem da onde? Né? O Santa Claus, se eu não me engano, eu acho que ele é da Noruega, é dos países nórdicos. Tá. É dos Já países existia nórdicos, essa ideia que era um velhinho. Era um velhinho, ele fazia ajudava. ação social, Na verdade, era Nicolaus o nome dele, né? Klaus era o nome saxônico. Entendi. É Nicolaus, São Nicolaus. E ele, na época, ele distribuía presentes para as crianças. Entendi. Aí a igreja o canonizou, virou Santa Claus, no inglês, como fala Santa, né? Santa Claus. E Papai Noel, se eu não me engano, até em francês é Joyeux Noël. Estava tentando lembrar o Feliz Natal em francês. Natal em francês é Noël. A palavra Noel, na verdade, significa Natal. Em latim e francês, Natalis, né? E Noel, em francês, acabou influenciando a língua portuguesa e a gente chama de Papai Noel, que em Portugal é Pai Natal. Pai Natal. Em Portugal é Pai Natal, e em francês é Noel. Tá. Né? Então, essa que é a história do Papai Noel, que o nome dele seria, na verdade, Nicolaus ou Klaus.